Boa tarde. Hoje é dia 14 de julho de 2026. Estamos reunidos novamente no podcast do Grupo de Conjuntura. E hoje temos um convidado especial, tá? O professor Manuel Pires, tá? Manuel é coordenador do Centro de Política Fiscal e Orçamento Público, não? Da Fundação Getúlio Vargas, do IBRE, onde também ele é o coordenador do Observatório de Política Fiscal, tá? Ele é pesquisador associado do IBRE, tá? Eh, Também acho que é professor da UNB, não? Ainda que hoje é licenciado, e é também professor da FGV em Brasília, não? Da EPPG, também acho que licenciado. Manuel teve vários cargos também no setor público, tá? Acho que o mais relevante foi secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, além de outros cargos que ele teve. Então, tem uma grande atividade, não só acadêmica, mas também no setor público, tá? Hoje o tema que a gente gostaria de discutir ou conversar com o Manuel, também presente a professora Margarida Gutierrez conosco, é um documento que foi apresentado, eh, digamos, de vários coautores, do IBRE, aqui da Fundação Getúlio Vargas, e do CETEX, que é uma instituição lá da London School. O título do documento que foi apresentado no mês de junho é Crescimento liderado por investimento na transição ecológica do Brasil, tá? Onde apresentam uma análise, de certa forma, detalhada da economia brasileira, não, da macroeconomia brasileira, eh, onde o centro das atenções, pelo menos interesses que nós temos aqui no grupo de conjuntura, é sobre as questões da macroeconomia brasileira e alguns detalhes sobre modelagem macroeconômica, não, que o Manuel e o grupo do IBRE têm feito, tá? Então, basicamente, tentaremos discutir um pouquinho sobre esse tema. É claro que temos outros, dentro desse documento, temos um conjunto de temas depois para tratar, entre eles as questões fiscais, algumas questões associadas a investimento, como a mobilização de capital privado, como que a gente poderia fazer essas coisas. Acho que são dois grandes temas de muito interesse na macroeconomia brasileira. Tá? Então, mas só para ter uma ideia inicial, digamos, eh, passar já a palavra para Manuel, não? Acho que na abordagem que vocês propõem, vocês rejeitam o foco exclusivo na consolidação fiscal, tá? Ou seja, destacam que esse não deveria ser o único foco. Também questionam uma outra abordagem macroeconômica, onde o estímulo ao consumo é o grande tema e, digamos que propõe uma recalibragem coordenada da política macroeconômica, tá? Ou seja, monetária, fiscal, financeira, e da política micro barra industrial, não? Das políticas microeconômicas e industriais, tá? Como é que vocês percebem, só para ter uma primeira visão sobre essa tua abordagem da macroeconomia brasileira, Emanuel? Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que é uma satisfação poder estar aqui conversando com vocês dois, Lígia, Margarida. Então, agradeço o convite. Bom, esse trabalho é um trabalho muito interessante porque a gente se coloca como numa posição intermediária, digamos assim, ou alternativa dentro de alguns polos do debate macroeconômico brasileiro, né? A gente, evidentemente, a gente tem um país que tem uma dívida pública muito alta, uma taxa de juros muito alta e um resultado primário aquém do necessário para estabilizar a dívida. A dívida pública brasileira ela está crescendo
em torno de 3 a 4 pontos percentuais do PIB por ano nos últimos anos, né? Então, é claramente uma trajetória insustentável. Ao mesmo tempo, a gente tem um país que oferece algumas oportunidades de crescimento econômico. Em particular, a gente é um país extremamente tem uma posição estratégica nessa questão da transição energética em função dos recursos naturais que dispõe. E acrescento ainda o fato de que o Brasil é um país que não tem não está no meio dessa confusão geopolítica que o mundo vive. Então, ele pode se apresentar como um parceiro comercial confiável, né, para países importantes aí do mundo, de forma que a demanda pelos recursos naturais brasileiros se torna muito significativa. Então, o que a gente faz nesse documento é explorar, do ponto de vista macroeconômico, explorar esse tema do ponto de vista macroeconômico, fazendo o balanço entre restrições econômicas, fiscais que a gente tem vis-à-vis oportunidades econômicas dentro de um projeto, uma lógica de desenvolvimento econômico de médio prazo. E aí, entrando um pouco nessa discussão fiscal que você colocou, o que a gente vê, assim, simplificando, caricaturando um pouco o debate, para o ponto ficar claro aqui para quem está assistindo a gente, você tem, de um lado, um grupo, né, de economistas que defende um padrão de crescimento com estímulos fiscais, em geral, focalizados pelo lado do consumo, né, modelo de expansão de transferência de renda, previdência, assistência social, etc. E de um outro lado, né, as pessoas que veem o limite dessa estratégia, preocupados com o crescimento da dívida pública, mas com uma narrativa oposta, dizendo: olha, faz o ajuste fiscal. Quando você fizer o ajuste fiscal e a dívida cair, o país vai se tornar um país com credibilidade mais alta, os juros vai cair e a gente consegue crescer pela via da redução dos juros. A gente está se colocando. Eu acho que a gente já tem algumas evidências dos dois lados. A gente já fez essa estratégia de estímulos fiscais, tentando impulsionar consumo por bastante tempo, flertou um pouco com essa alternativa de um ajuste fiscal mais estruturado e focando num modelo de crescimento econômico que tenta viabilizar uma redução de taxa de juros, expandir via investimento privado. Esse período foi mais curto, foi mais ali na época do teto de gasto, que essa narrativa, essa compreensão da economia brasileira ganhou um peso importante nas ações de política econômica. Os resultados em termos de crescimento não foram também muito satisfatórios. Então, a gente reconhece, identifica essas duas limitações e propõe um caminho do meio, dizendo o seguinte: olha, a gente precisa aproveitar essa oportunidade de se colocar na vanguarda da transição energética, transição ecológica. Ela não vai acontecer espontaneamente, a gente precisa viabilizar isto, e viabilizar isto envolve uma série de instrumentos regulatórios para você desenvolver, criar e regular de maneira adequada alguns mercados, em alguns casos também incentivos fiscais para você poder alavancar, direcionar recursos e alavancar para acelerar esse processo nesse setor. Mas fazer incentivos fiscais de investimento para viabilizar a transição ecológica num país que tem uma restrição fiscal forte, evidentemente pode colocar em risco o equilíbrio macroeconômico. Apostar nessa estratégia sem abrir um espaço fiscal novo pode significar um pouco mais de aumento de juros, mais percepção de prêmio de risco, depreciação cambial, inflação, toda aquela dinâmica conjuntural que a gente conhece e que não é benéfica para o crescimento do país. Então, a gente está propondo o caminho do meio, né? É importante sim fazer o ajuste fiscal, ter uma estratégia de equilíbrio macroeconômico que envolva a estabilização e a redução ao longo do tempo da dívida pública. Isso ajuda a reduzir juros, sim, mas a passagem disso para mais investimento não é trivial. A gente tem que direcionar alguns recursos, o Estado tem que fomentar desenvolvimento em alguns setores que são estratégicos, que se apresentam como oportunidade importante para o país. Então, a gente apresenta nesse documento como isso pode ser feito, como você desenha essa estratégia de ajuste fiscal, constrói uma trajetória de estabilização da dívida e redução de juros e, ao mesmo tempo, direciona uma parte desses recursos fiscais para promoção de investimentos que acelerem o processo da transformação ecológica. Quando você fala de consolidação fiscal no documento, fala que ela é gradual. Como que vocês estão percebendo esses ajustes, tá? Esse Tá. gradualismo.
e por onde que ele começaria, não? Você falam de enfrentar a indexação, melhorar a qualidade do gasto, Perfeito. até questões de gestão de ativos, não? Que vocês destacam. Não, perfeito. Essa estratégia de ajuste fiscal que a gente defende no documento, ela está muito alinhada ao meu entendimento sobre o que que a literatura de multiplicadores fiscais ao longo dos últimos anos. Então, em geral, o que a literatura de multiplicadores fiscais mostra é que o ajuste fiscal ele tem efeitos contracionistas sobre a atividade. Tá? Então, toda vez que você faz um ajuste fiscal no Brasil e a atividade desacelera muito fortemente, o governo abandona essa estratégia com medo do impacto econômico e eleitoral. Então, a primeira questão que a gente aborda é exatamente distribuir esse ajuste de maneira equilibrada no tempo, tá? Para que esse efeito seja suavizado do ponto de vista da atividade econômica. Ao mesmo tempo, esse ajuste tem que ser crível. Você tem que apresentar um plano de ação fiscal em que os agentes possam enxergar aquilo como sendo suficiente para estabilizar a dívida. Uma vez feito isso, o plano se torna, apesar de gradual, ele se torna crível. E ao se tornar crível, você tem redução de prêmio de risco, o mercado antecipa esse efeito. Então, os juros caem mais rápido do que numa estratégia em que você vai fazendo as coisas paulatinamente, sem ainda apresentar a estratégia como um todo para os agentes que determinam essas variáveis chaves. Então, a lógica do ajuste fiscal que a gente está desenhando, o conceito, é de distribuir o custo no tempo de uma forma a maximizar o benefício desse ajuste no curto prazo. Tá? Aí, bom, essa é a estratégia conceitual. Como é que isso é implementado na prática? Como é que isso se transforma em medidas? A gente tem um conjunto de medidas que eu acho que são importantes para oferecer algum sentido de ajuste, de justiça social no país. A gente tem muitos programas públicos, muitas circunstâncias fiscais que foram criadas ao longo do tempo que são muito regressivas. Tá? Então, por exemplo, você tem a questão dos penduricalhos, que levam a salários absoluta vantagens, né, salariais que são muito desproporcionais para a realidade do Brasil. Você tem questões de regimes de previdência especiais que fazem com que alguns grupos possam se aposentar muito antes da maior parte da população. Você tem a questão das isenções fiscais, dos gastos tributários, que levam a uma regressividade muito grande do sistema tributário. Então, o pacote ele tem esses componentes que são importantes para legitimar o ajuste fiscal do ponto de vista político. Evidentemente que, apesar de ter a questão das emendas parlamentares, por exemplo, também, que entra um pouco nessa lógica. Mas, apesar de serem valores que são grandes, quando a gente olha o noticiário, eles são insuficientes para você sozinho, só com essas medidas, fazer uma estratégia de ajuste fiscal. Nós temos um déficit público hoje que está girando em torno de 1% do PIB, e a gente está desenhando um ajuste que chega a 2% do PIB de superávit. Então, dá 3% do PIB, algo como 220, 230 bilhões de reais a valores de hoje. Tá? Então, a gente combina isso com outras medidas. Essas sim, a gente acha que tem que ser bem graduais. Então, a gente tem o salário mínimo passou por um ciclo de valorização desde o Plano Real bastante significativo, mas como ele indexa a Previdência, na medida que o número de beneficiários da Previdência tem aumentado nas últimas décadas, cada ano fica mais caro dar um reajuste real para o salário mínimo, de modo que cada governo que chega dá um reajuste menor do que o anterior, com algumas exceções pontuais. A ponto do governo Lula agora, três, e que ninguém desconfia das preocupações sociais do governo Lula, ele teve que, no meio do mandato, rever a regra de salário mínimo dele, exatamente porque o custo fiscal estava ficando muito alto. Então, ao longo do tempo, o que a gente tem visto na questão do salário mínimo é que é uma tendência a reajustes a cada ciclo governamental um pouco menores do que no ciclo anterior, exatamente mostrando o custo exatamente porque o custo fiscal está se impondo. Né? Então a gente faz essa discussão do salário mínimo, a gente propõe um reajuste real do salário mínimo menor do que o atual, né? Assim, indo para algo como inflação mais 1%, mas entendendo que a longo prazo, muito provavelmente, a gente vai convergir para algum mecanismo de desindexação do salário mínimo, porque com o tempo ele vai acabar ficando muito difícil manter a sua valorização. Tem uma discussão sobre os mínimos constitucionais, basicamente vinculações de receita como um todo, tá?
mas aqui falando dos mais polêmicos, saúde e educação, né? É, e aí, basicamente, a gente não. Os mínimos constitucionais, a meu ver, eles têm uma função social importante, porque eles alocação mínima de recursos no orçamento para áreas nobres. O problema não é ter o mínimo, o problema é o método de vinculação desse mínimo que hoje está vinculado às receitas. Então, muitas vezes o governo aumenta a arrecadação para várias finalidades e automaticamente uma parte do recurso acaba sendo direcionado para essas ações. Para a saúde, eu não vejo tanto problema, porque a população está envelhecendo, então a demanda por serviços de saúde naturalmente está crescendo. A gente já tem vários estados, por exemplo, que gastam bem acima do mínimo, inclusive. Mas na educação a gente tem número de alunos caindo. Então, fazer uma discussão sobre uma maior eficientização dessas questões, atualizar os parâmetros, a calibragem desses mínimos, eu acho que é importante. No caso, a gente está propondo um crescimento pelo gasto per capita. À medida que a população cresce, em vez de vincular a receita, a gente vincula ao crescimento populacional. Então, enfim, tem vários itens que a gente vai discutindo tópico a tópico e explicando como é que isso poderia ser alterado dentro de uma lógica orçamentária global. E com isso, só para concluir, desculpa, Sim, sim. para concluir o raciocínio, né, com isso a gente mostra que esse ajuste em 10 anos a gente consegue chegar em algo próximo do superávit de 2% do PIB sem produzir um grande ajuste fiscal, uma grande redução real do gasto público ao longo desses anos. Tá? A gente viu que nos cenários que vocês traçaram, a relação dívida-PIB alcança um pico, não? Entre 90% e 95% do PIB, não? Por volta de 2030, e depois ela começa a reduzir, a cair, não? Junto com as taxas de juros e os prêmios de riscos, tá? Mas eu gostaria de tratar outro tema, ou seja, o documento é muito rico com muitos detalhes nessa questão fiscal, mas tem outro tema, digamos, mudar um pouquinho o tema, que também é relevante na visão de vocês, é que o Brasil parece que está em uma armadilha de baixo investimento, tá? O investimento é baixo. Qual é o diagnóstico? Por que razão, se é possível colocar de forma simples e rápida, a taxa de investimento é tão baixa no Brasil? Ou seja, qual é o diagnóstico que estaria? É claro que a Então, consolidação fiscal permitiria uma espécie do que a gente chama na academia de crowding, não? Que aumentaria o investimento, mas qual é a tua visão sobre por que estamos com um investimento, uma taxa de investimento tão baixa? eu acho que a gente tem alguns candidatos aqui para apresentar, né? Começando pela lógica do nosso trabalho, uma parte dessa economia fiscal a partir da implementação dessas medidas de ajuste que eu mencionei aqui, seria direcionada para investimento público, tá? Investimento público vinculado aí à transição ecológica. Então, a gente está fazendo duas coisas com esse ajuste fiscal, além da preocupação de não ter um impacto, gerar um impacto negativo sobre a economia via contração fiscal, que gerar primário para se tornar a dívida pública sustentável e direcionar uma parte dessa economia para financiar investimentos ligados à transição ecológica. Aí o Brasil tem alguns programas que são muito interessantes de serem analisados e que estão sendo exportados para outros países. Um é o mecanismo do Fundo Clima, que é operado via BNDES, e o outro é o programa que foi agora criado no governo Lula, que é o EcoInvest, que é um programa de coordenação de investimento privado, na verdade, que o Tesouro dá alguns subsídios para que os bancos captem recursos e usem esse subsídio para financiar projetos ligados às áreas de interesse desse programa. Tá? Mas então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção para esse problema do investimento está no fato de que a gente tem um país com uma carga tributária alta, uma despesa pública alta, para o padrão comparativo, né? Quando a gente compara com países emergentes, a gente tem uma carga alta e uma despesa pública alta. Quando compara com países desenvolvidos, a gente fica numa posição mais intermediária. Mas o fato é que, apesar de ter uma carga tributária alta, a gente investe muito pouco. Então, o investimento público no Brasil é muito baixo. Isso já puxa o investimento total para baixo. Segunda questão importante é o crédito é caro, você não consegue financiar, é caro financiar investimentos via mercado de crédito por conta do desincentivo
da taxa de juros. O terceiro aspecto que eu mencionaria são questões de regulação. Então, por exemplo, a gente tem um potencial grande nessa área de transição ecológica, eficiência energética, mas tem vários setores que não conseguem deslanchar, em alguns casos por problema regulatório, em outros casos por problemas de economia política, lobby que vão gerando custos, né? Então, essa coisa da economia política gerando legislação ineficiente, gerando custos de produção, custos para a produção, eu acho também um elemento importante, particularmente para alguns setores, tais como esse setor de energia. A gente é um país que produz energia barato, mas ela chega cara na ponta, e energia é um insumo extremamente importante. Então, assim, para resumir um pouco a história aqui, eu elencaria esses candidatos: investimento público baixo, taxa de juros alta, problemas regulatórios em alguns setores e custo de energia, que acaba inviabilizando ou encarecendo muito determinados projetos. Manuel, quais seriam então, os instrumentos para fiscais? Você já falou, não, do Fundo Clima, do BNDES, tá? Mas você também destaca no outros instrumentos para fiscais, não? Garantias, a questão do blended finance, fundos de capital privado. Como que vocês tratariam esses outros in- instrumentos? Nesse trabalho a gente explorou muito o Fundo Clima e o EcoInvest, que eles se complementam nessa questão dos instrumentos, né? Então, o Fundo Clima em particular, ele fornece recursos para o BNDES operar dentro do programa de ação que foi aprovado pelo Conselho do Fundo. Aí a política de crédito, em linhas gerais, política de crédito tradicional, tá? O EcoInvest tem uma amplitude de instrumentos um pouquinho maior, porque você tem um sistema de leilão. Então, a gente agora acabou de ter o resultado do quarto leilão, já estamos indo para o quinto. Mas, basicamente, a ideia é a seguinte do EcoInvest: o governo, o Tesouro Nacional, anuncia uma área a ser que ele quer prestigiar dentro da lógica do plano de ação da transição ecológica. Então, por exemplo, ações de desmatamento. Então, você tem um leilão em que o governo oferece recursos para os bancos privados alavancarem projetos que cuidem do desmatamento. Esses bancos privados têm que captar recursos do exterior, tá? Para ter disponibilidade desse subsídio público e financiar esses projetos. Você está lidando com vários instrumentos ao mesmo tempo. Você está captando poupança externa, porque uma premissa da discussão é falta de poupança doméstica para financiar os investimentos de maneira geral no Brasil. Então, você criou um mecanismo de captação externa para captar poupança externa. Você tem o risco cambial dessas operações, então, uma parte desses recursos públicos vão ser direcionados para mitigar o risco cambial dessas operações com os bancos na captação de recurso externo. E você pode usar vários instrumentos de crédito. Você pode oferecer garantia, você pode fazer operação de crédito diretamente. Então, dentro do EcoInvest, você tem ali um diagnóstico microeconômico de alguns empecilhos que existem hoje para o financiamento do investimento no Brasil: falta de garantia, falta de poupança no volume adequado e custo do capital. Tá? Então, você está tratando os três. Cada leilão foca num problema específico. Então, tem leilão que distribui recursos na forma de crédito, tem leilão que distribui recursos na forma de garantia, tem leilão que quer fazer captação de recursos via equity para o projeto de investimento. Então, você tem várias combinações possíveis. É uma experiência interessante. Obviamente que está no começo, né? A gente tem aí basicamente 2 anos, 2 anos e meio de operação do EcoInvest. A parte de avaliação de projeto, de avaliação de resultado, como os projetos estão em andamento, a gente ainda não consegue fazer. Mas a lógica financeira, ela permite muitas alternativas para serem elaboradas. Manuel, já um pouco para finalizar. Então, acho que vocês têm uma visão onde é possível deslanchar um conjunto de círculos virtuosos, digamos, baseados, digamos, tanto na consolidação fiscal quanto na mobilização, basicamente, do capital privado, não? Com alguns incentivos fiscais.
produto da consolidação fiscal, mas consolidação fiscal e essa mobilização do capital privado que geraria, não, esse maior investimento, não, essa liderança do investimento. E um pouco essa é a visão que vocês estão colocando, não, como tema, assim. Eu acrescentaria, dentro dessa lógica, você está coberto de razão, eu acho assim, muito difícil imaginar uma situação ou uma construção em que o Brasil volte, o Estado brasileiro volte a ser um grande investidor, dado a estrutura fiscal que foi sendo construída nas últimas décadas. Então, a ideia é conseguir algum espaço fiscal para tentar viabilizar a maior gama de investimentos possível em áreas onde a produtividade é alta, porque aí esse é um outro tema que também a gente tem que ter um cuidado. A gente tem um desempenho de produtividade no Brasil nos últimos anos que está longe de ser satisfatório. Se a produtividade é o elemento por detrás de um crescimento, do crescimento econômico mais sustentável, o desempenho da gente é basicamente um desempenho de estagnação. A gente, nos últimos anos, tem crescido um pouco mais, mas é um crescimento baseado principalmente em ocupação de capacidade ociosa. Uma vez que essa capacidade fica preenchida, evidentemente que se você pressiona a economia, ela pode ir um pouco mais, você tem alguns ganhos de produtividade quando você estimula a economia pelo lado da demanda. Mas a produtividade tem que acompanhar. Então, a ideia é exatamente enxergar essa transformação, essa área, essa oportunidade da transformação ecológica e energética como um driver de produtividade também, porque é uma área intensiva em capital, então, naturalmente, ela se transforma em ganhos de produtividade com maior facilidade do que uma área intensiva em mão de obra, tá? Evidentemente que esse é um debate que a gente está puxando a partir de uma oportunidade que está dada por essa conjuntura do país. Para pensar crescimento, a gente tem vários outros gargalos importantes para enfrentar, né? De modo que assim, a gente não quer passar a ideia de que só investir em transição ecológica vai nos colocar na fronteira do crescimento, do desenvolvimento econômico. A gente ainda tem um caminho longo, mas a gente tem que construir essas oportunidades. Eu acho que enxergar as oportunidades que estão aí colocadas é um primeiro passo para a gente começar a construir esse futuro país. Tá. Manuel, a gente vai ficar por aqui. O documento tem muitos temas, tem muitos detalhes, tanto eh, no cenário macroeconômico que a gente gostaria de destacar. Tem temas que vocês do IBRE têm destacado, como, por exemplo, a importância dos gastos subnacionais, especialmente este ano, não, na história da consolidação, nos problemas de consolidação fiscal. Mas para o que a gente apresenta aqui, é uma visão rápida que a gente coloca aqui nesse podcast, acho que a gente já passou um pouco a mensagem central, a visão geral do tema, tá? Para quem quiser eh, alguns detalhes, tem o documento disponível que a gente citou, e também tem a discussão que o Manuel tem no blog do IBRE, não? Tem alguns documentos, discussões que a gente também pode discutir. Então, eh, Miguel, Manuel, vamos ficar por aqui. A gente agradece a tua participação, tá? Eh, Esperamos Muito contar obrigada. contigo em outras oportunidades, eventualmente para tratar alguns temas com algum detalhe um pouquinho maior, tá? E bom, a gente se encontra novamente em outra oportunidade, não? A professora Margarida também assistiu aqui a nosso podcast. É. Muito obrigada, Manuel, pela sua gentileza de estar aqui com a gente, tá? Depois a gente pode marcar um só sobre o fiscal, especificamente, para a gente trabalhar mais e você colocar mais as suas ideias para a gente. Tá Não, tá bom? certo. Foi um prazer, obrigado pelo convite. E eu convido aí quem estiver assistindo a gente a leitura do documento. Eu acho que ele é um documento que oferece bastante conteúdo para pensar o Brasil e ideias novas para a gente poder aproveitar e tentar construir alguma coisa nova aí Onde para a é que gente. ele está disponível, Manuel? Porque eu recebi Atualmente aqui, ele está foi disponível escrito no lá. site do CETEX, da London School. Então, se botar no Google CETEX, CETEX, da London Tá, School, vai direcionar para o ok. site. Ele está lá como texto para discussão.
né? A gente já tem uma versão em português que a gente está, muito provavelmente, deve publicar aí nos próximos dias e deixo todos informados quando isso acontecer. Tá ótimo, Manuel, muito obrigada. Tá. Ficamos por aqui. A gente agradece a todos a sua participação aqui no podcast. Obrigado e até a próxima.